A história de Portugal é ao longo de uma história interessante e a sua influência é generalizada e não só afetou o resto do continente europeu, mas os seus marinheiros fazem a ponte dos oceanos do mundo. Poucas partes do mundo seriam as mesmas não fosse por Portugal, mas de onde veio esta nação? Vem de quem fundou Portugal e bem, para ser franco, como é que Portugal aconteceu? Para descobrir isso, precisamos viajar de volta para a virada do século XII, quando a Península Ibérica parecia assim no sul, que era dominada pelo Braço ou o Emirado de Ovídio, e a maioria das pessoas na Península Ibérica nessa época eram muçulmanos que ao longo dos séculos se converteram do cristianismo após as conquistas islâmicas do século dos macacos. Enquanto no norte o cristianismo em Jordes era a religião dos pequenos estados independentes de lá. E desses estados do norte os reinos de León, Navarra e Aragão. Bem como o condado de Barcelona e os estados, para dizer o mínimo, não exatamente interessados, a menos que outros vizinhos lidassem com essas questões por meio de discussões aprofundadas e apenas brincando. O devoto dos estados europeus para ajudá-lo, um desses homens, foi Henrique da Borgonha. Em 1095 ele foi para o sul, casou-se com o rei de Castela como filha ilegítima e recebeu o condado de Portugal para governar. Resumindo a história, ele morreu, sua esposa tinha uma discussão com seu filho e herdeiro Alfonso Guerra, que São Fonso I, ele exilou sua mãe para um convento e então governou como conde de Portugal depois das 11h28 da manhã. Um curto 11 anos depois, nossos telefones estão decididos que ser conde não era tão legal quanto sendo um rei, e assim renunciar à sua fidelidade a León. Houve uma guerra porque obviamente qual Alfonso venceu, e depois disso Portugal tornou-se um reino independente. Alfonso foi coroado Alfonso I também antes de continuar. O nome Portugal deriva do assentamento de Porta Caeli, que acabou se tornando a cidade do Porto. Como você deve ter notado, o incipiente reino de Portugal é um pouco menor do que o que conhecemos hoje, e é aqui que a ajuda externa entrou. Então os cavaleiros templários já haviam ajudado seu Afonso em sua guerra pela independência, e eles foi generosamente recompensado pela ajuda, e Afonso pôde contar com a sua ajuda nos seus planos de preservar a independência do seu reino e fortalecê-la, expandindo-se para sul e pura sorte em 1140, pois o Estado Cruzado de Edessa caiu nas mãos dos seljúcidas, e assim o Papa fez o que os papas medievais faziam de melhor: pedia uma cruzada. Muitos perguntam na chamada, e os destas terras, em vez de irem por terra, optaram por navegar pela Península Ibérica. No seu caminho pararam em Portugal, onde conheceram Afonso, que lhes pediu ajuda. Os cruzados foram: não estou realmente interessado em ajudar no início, até que Alfonso adoce o negócio com dinheiro, especificamente em todos os despojos de ajudá-lo a tomar a estrategicamente importante cidade de Lisboa. Os cruzados dos portugueses sitiaram Lisboa em 1147 e não demorou muito antes que a cidade se rendesse devido à salvação para muitos. Isso foi o suficiente em cruzadas, e enquanto alguns milhares de cruzados continuaram em seu caminho para a Terra Santa, principalmente os ingleses optaram por se estabelecer em Portugal. A expansão para o sul de Portugal continuaria até que suas fronteiras atingissem isso no século XIII. O século em Lisboa tornou-se a capital do país. O lugar de Portugal na história começou. Espero que tenham gostado deste episódio.